A noite caía com uma lentidão quase cerimonial sobre Roma. As cúpulas da cidade do Vaticano brilhavam como sentinelas douradas sob um céu roxo carregado de presságios. Dentro de um apartamento modesto no Trastevere, o professor Elias Monteiro, especialista em simbologia religiosa e textos apócrifos, se inclinava sobre sua mesa, fascinado por um enigmático envelope sem remetente que havia recebido naquela mesma manhã. O envelope era de um vermelho escuro, quase carmesim, e tinha um selo de cera preta com um símbolo que ele não reconheceu imediatamente. Uma cruz invertida, rodeada por uma serpente se devorando. Dentro encontrou um pedaço de pergaminho envelhecido com um fragmento de mapa do Vaticano e uma única frase escrita em latim: Veritas latet ubi fides non penetra. A verdade repousa onde a fé não penetra. Ao lado do pergaminho, uma nota manuscrita em espanhol antigo alertava: quando ler isto, os olhos já estarão sobre você. Não procure a sala vermelha, a menos que esteja disposto a enfrentar o que dorme em suas paredes. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era a primeira vez que recebia mensagens crípticas. Seu trabalho o havia levado a descobrir símbolos perdidos, manuscritos heréticos e códices que a igreja preferia manter nas sombras. Mas nunca algo tão direto, nem tão perigoso. A curiosidade venceu o medo. Naquela mesma noite, entrou em contato com um velho colega que trabalhava como arquivista na Biblioteca Apostólica Vaticana, o padre Giacomo Ferri. Fingindo estar preparando uma tese sobre os símbolos ocultos na arquitetura renascentista papal, obteve uma permissão limitada para investigar certos arquivos. No dia seguinte, cruzou os muros sagrados do Vaticano. Caminhava com passo firme, embora sua mente girasse em espiral. Observava ao redor com olhos atentos, como se cada estátua, cada vitral, escondesse uma mensagem secreta. Na biblioteca, Giacomo o esperava com uma expressão tensa. Isto não é um jogo, Elias, murmurou o sacerdote, conduzindo-o a uma seção isolada, onde os livros dormiam sob camadas de poeira e esquecimento. Você sabe o que é a sala vermelha? Elias negou com a cabeça. Giacomo hesitou por um momento, mas depois sussurrou. Uma lenda proibida. Uma sala enterrada sob o Vaticano. Dizem que foi construída durante a Inquisição e que tem sido usada desde então para reuniões que nunca aparecem em nenhum registro oficial. Ninguém fala sobre ela. Ninguém que ainda respire, pelo menos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Elias pediu permissão para revisar documentos do século XVII relacionados à reforma das criptas. Entre eles, encontrou uma página, arrancada de um diário assinada por um tal inquisitor Altieri, onde mencionava brevemente: reunião do cônclave carmesim concluída. Os símbolos permanecem selados na Câmara do Silêncio, junto ao códice. A Câmara do Silêncio. Seria esse outro nome para a Sala Vermelha? Antes que pudesse investigar mais, Giacomo retornou visivelmente alterado. Você não pode continuar. Alguém perguntou por você. E não eram padres. Elias compreendeu que já era tarde para desistir. Ao sair da biblioteca, sentiu uma presença o seguindo. Alguém entre as sombras o observava. Acelerou o passo, cruzando os jardins do Vaticano, enquanto as campainhas de São Pedro soavam como um presságio funesto. Naquela noite, em seu apartamento, colocou todos os documentos sobre a mesa. O mapa, ao compará-lo com um plano moderno do Vaticano, apontava para uma zona selada entre a cripta dos papas e uma antiga sala de tortura da Inquisição, hoje fechada ao público. Sobre essa área, alguém havia desenhado um símbolo idêntico ao selo da carta. Foi então que ouviu um golpe na janela. Virou-se bruscamente, mas não viu ninguém. Apenas uma pena negra, longa e brilhante, repousava no peitoril. Não era um aviso. Era um convite. E Elias, pela primeira vez em sua vida, sentiu que o que estava prestes a descobrir não era apenas um segredo enterrado. Era um poder antigo, algo que nunca deveria ter despertado. Ao amanhecer, Elias Monteiro mal havia dormido. Passou a noite revisando cada linha do pergaminho, cada curva do símbolo, cada canto do mapa.
A sensação de ser observado persistia, como se algo ou alguém deslizasse pelas margens de sua visão. A pena negra ainda descansava sobre sua mesa. Não era de corvo nem de pomba. Era de um pássaro que não deveria existir. Vestido, com discrição, voltou ao Vaticano. Desta vez não entrou pela entrada principal. Giacomo lhe indicara um antigo passadizo, escondido atrás de uma capela lateral consagrada a São Bartolomeu. Lá, uma porta de pedra com inscrições em grego antigo dava acesso a uma escada espiral, úmida e silenciosa, que descia para os níveis mais antigos do Arquivo Secreto Vaticano. As lâmpadas a óleo crepitavam à medida que ele adentrava a penumbra. As paredes estavam cobertas de prateleiras repletas de códices de encadernação de couro, alguns cobertos de fungos, outros envoltos em tecidos sagrados. A umidade e o cheiro de papel antigo preenchiam o ar. Aqui nem os cardeais entram, disse Giacomo, fechando a porta atrás dele. Esses documentos estão fora do catálogo oficial. Alguns são considerados heresia, outros pura blasfêmia. Elias assentiu fascinado. Seus dedos tremiam de ansiedade. Giacomo o conduziu até uma seção oculta atrás de um biombo de madeira entalhada. Ali, dentro de um cofre de ferro fechado por 3 cadeados, guardavam o que chamavam de documentos amaldiçoados. Após vários minutos de trabalho e orações, Giacomo abriu o cofre. Se existir algum registro sobre a Sala Vermelha, deve estar aqui. Dentro havia rolos escritos em hebraico, códices em latim vulgar e um livro particularmente estranho, coberto com uma pele opaca, sem título, sem autor. Ao abri-lo, Elias parou. Não eram palavras o que ele viu, mas símbolos, uma língua, esquecida que parecia vibrar com energia própria. Isso não está escrito, murmurou. Está vivo. Giacomo o olhou com gravidade. Esse livro foi encontrado durante a Segunda Guerra Mundial, em uma igreja destruída da Transilvânia. Dizem que foi entregue por uma seita de monges que serviam ao Papa Sombrio. Elias levantou a vista. O Papa Negro? Giacomo assentiu em silêncio. Passaram horas revisando textos. Entre fragmentos desconexos e relatos dispersos, Elias encontrou uma carta datada de 1611, escrita por um inquisidor chamado Mateo Braciano. Nela, descrevia um salão carmesim, onde os escolhidos eram marcados com fogo e realizavam pactos de sangue para selar alianças com a sombra que fala em línguas esquecidas. A carta também mencionava uma figura encapuzada, sempre presente nos rituais, cujo rosto jamais era revelado. Chamavam-na Dominus Nigrum, a sombra que guia a fé em segredo, sussurrou Giacomo. Uma figura que existe desde antes do primeiro Papa, segundo essas lendas. E se não for uma lenda? Perguntou Elias. E se ela tem operado nas sombras todos esses séculos? Giacomo desviou o olhar. Então você não está procurando uma sala, Elias. Está procurando uma porta. Nesse momento, um ruído seco ecoou de cima da escada. Ambos congelaram. Alguém havia entrado. Giacomo apagou a lâmpada. A escuridão se fechou como um véu espesso. Passos, lentos, pesados. Uma silhueta descia. Elias sentiu o ar ficar mais frio. Quis falar, mas Giacomo fez um gesto de silêncio. Tirou uma pequena cruz de sua túnica e a apertou com força. Os passos pararam bem em frente à porta do arquivo amaldiçoado. Um silêncio denso tomou conta do lugar. Então, uma voz profunda e gutural falou do outro lado. O conhecimento mata. A fé cega salva. Elias conteve a respiração. A porta não se abriu. A silhueta desapareceu sem som algum. Giacomo tremia. Você precisa ir embora, disse, quase em um sussurro. Já sabem que você está aqui. Não vão te avisar de novo. Da próxima vez, agirão. Naquela noite, em seu apartamento, Elias transcreveu todos os dados encontrados. O mapa, os símbolos, os nomes. Mas o que mais o perturbava era o livro sem palavras. Cada vez que o fechava, tinha a sensação de que alguém ou algo do outro lado o observava. Como se o livro esperasse ser aberto por mãos que não fossem humanas. Elias compreendeu.
que havia cruzado um limiar. Já não era um estudioso em busca de curiosidades antigas. Agora, ele fazia parte de uma história enterrada que se recusava a permanecer adormecida. A Sala Vermelha não era apenas uma sala, era uma ferida, e estava se abrindo novamente. As primeiras luzes da manhã mal tocavam as cúpulas do Vaticano quando Elias recebeu a notícia. O arcebispo Francesco della Torre, um dos últimos estudiosos vivos da Inquisição, que ainda mantinha acesso restrito a documentos não catalogados, havia sido encontrado morto em sua residência dentro do Vaticano. Causa oficial: ataque cardíaco. Mas os que o conheciam sabiam que Della Torre não era homem de adoecer facilmente, e muito menos de morrer sem deixar sinais. Elias sentiu um calafrio ao ler. Giacomo apareceu envolto em um sobretudo escuro, os olhos fundos marcados pela falta de sono. Eles o mataram, disse sem rodeios. Della Torre descobriu algo que ele não deveria ter traduzido. Elias franziu o senho. O quê? Giacomo puxou de dentro do casaco uma pequena bolsa de couro. Dentro havia um pedaço rasgado de pergaminho manchado por sangue seco. Letras em latim antigo e símbolos circulares preenchiam o espaço. Ao centro, o mesmo selo da carta que Elias havia recebido: a cruz invertida e a serpente. Ele encontrou isso escondido dentro de um relicário falso no arquivo do Arco de Constantino, disse Giacomo. É parte do que chamam de carta de las manos selladas. Fala de um ritual ancestral, algo que antecede o cristianismo, algo enterrado por ordens diretas de um concílio secreto do século IV. Elias passou os olhos sobre o pergaminho. O texto parecia vibrar em suas mãos. Cada palavra despertava memórias que ele não sabia possuir. Um fragmento chamava a atenção. Quando se abra la cámara del silencio, é o que viste las túnicas, de sombra hablará com lengua de sangre. La sala roja será la herida del mundo. Ele engoliu em seco. O que é essa língua de sangue? Giacomo desviou o olhar. Um idioma que só pode ser lido por aqueles marcados, aqueles que sobreviveram ao toque da sombra. Della Torre acreditava que o símbolo da serpente não era apenas decorativo, era um selo, um marcador espiritual. Elias sentiu um tremor nas mãos. Era como se tudo estivesse conectado. A carta, o símbolo, o livro sem idioma, a figura na escada. E agora o assassinato do arcebispo. Você acha que o Papa sabe disso? Giacomo riu sem humor. O Papa Francisco? Não. Mas há um poder por trás dele que não aparece nas fotos. Cardeais silenciosos, arquivistas invisíveis e um nome que todos sussurram com medo: Dominus Nigrum. Elias já ouvira esse nome antes, no Códice da Inquisição, na Carta de Braciano. Era o mesmo ser encapuzado, o que nunca mostrava o rosto, o que comandava a fé desde as sombras. E se esse ser ainda estiver vivo? Giacomo olhou para ele como se essa fosse a pergunta errada. E se nunca morreu? Naquela mesma noite, ao voltar para casa, Elias encontrou sua porta entreaberta. Não havia sinais de arrombamento. Tudo parecia intacto, exceto por um detalhe. O livro sem idioma havia sido colocado sobre a mesa, aberto, com uma nova página que ele não vira antes. Era um desenho. Uma figura encapuzada diante de um altar de pedra, rodeada por 7 velas negras. Atrás dela, uma porta, vermelha de madeira retorcida, com marcas de garras gravadas em sua superfície. Elias reconheceu os contornos. Era a porta do subterrâneo do Vaticano. A mesma sala selada entre a cripta dos papas e a Câmara da Inquisição. A mesma marcada no mapa da carta, a Sala Roja. E agora ele sabia. O livro reagia aos eventos. Não era estático, era um espelho profano. Um diário do que ainda estava por acontecer. Na última linha da nova página, uma única palavra apareceu, como escrita por uma mão invisível: Inviatus. Convidado. Elias compreendeu. Não estava mais investigando. Agora fazia parte do jogo. Estava dentro do rito. E a próxima etapa seria cruzar a porta. Mas antes, teria que enfrentar aqueles que guardavam o caminho e descobrir se o Dominus Nigrum era apenas um mito ou a encarnação viva de um segredo tão antigo quanto a fé. Roma dormia sob uma névoa espessa.
As luzes dos postes tremeluziam, e o som distante das badaladas da basílica ecoava como um presságio. Elias caminhava pelas ruelas estreitas do bairro antigo, seguindo instruções deixadas anonimamente em seu correio. Quando os sinos tocarem 3 vezes, vá até a porta de ferro da Via Giulia. Leve o livro. A porta de ferro era uma entrada, esquecida nos subterrâneos da cidade, usada séculos atrás como acesso alternativo ao Tribunal da Santa Inquisição. Elias sentia o peso do livro sem idioma em sua mochila. Desde que a nova página havia surgido, ele começara a sonhar com a Sala Roja, não como uma simples sala, mas como uma criatura viva, pulsante, que o chamava pelo nome. Ao chegar ao destino, encontrou um homem esperando, alto de túnica escura e rosto coberto por uma máscara de bronze, ornamentada com 7 símbolos circulares dispostos como um halo invertido. O homem levantou uma mão e falou com voz grave e cerimonial. "Ha sido convocado, Elias Montero. Tú que portas el signo. Tú que viste el libro. Tú que despertaste la lengua de los muertos." Elias engoliu em seco. "Quem é você?" O homem tocou o peito com os dedos e respondeu. "Soy el guardián de los 7 sellos. Mi deber es custodiar el umbral. Aquel que entra sin ser elegido, não regressa." Sem dizer mais nada, o guardião girou uma chave antiga e pesada em uma fechadura invisível. A parede de pedra tremeu, revelando um corredor oculto envolto por raízes negras e inscrições arcaicas gravadas em baixo relevo. A cada passo, Elias sentia o ar se tornar mais denso, carregado de umidade e murmúrios, inaudíveis. As paredes pareciam respirar. Os símbolos emitiam um brilho sutil, como se reconhecessem sua presença. "Donde estamos?" perguntou ele. "Donde comienza la fé proibida?" respondeu o guardião. "Esto fui el primer sancta sanctorum, antes de que la iglesia emergiera en la luz." Elias parou diante de uma porta semicircular com 7 cavidades. O guardião retirou de dentro do manto 7 pequenos discos de ferro, cada um gravado com uma letra distinta. L, U, C, I, F, E, R. "Os selos", murmurou Elias com espanto. "Mas isso é uma blasfêmia." O guardião olhou para ele, com olhos ocultos. "No es blasfemia, es origen. La verdad que no se cuenta en los evangelios. La fe nació en la oscuridad, Elías, y solo enfrentándola podrás comprender tu propósito. Os selos foram inseridos. Cada encaixe fazia o chão tremer. Quando o último se firmou, a porta abriu lentamente, soltando um bafo quente e antigo, como o sopro de algo que dormia há séculos. Dentro, uma vasta câmara subterrânea se revelou. Ao centro, um altar de pedra com marcas de garras. Sobre ele, repousava uma caixa selada com cordões vermelhos e inscrições em hebraico e latim. Mas não estavam sozinhos. Do outro lado da sala, 3 figuras encapuzadas observavam em silêncio. Trajavam túnicas vermelhas, com rostos cobertos por véus negros. Uma delas deu um passo à frente e apontou para Elias. "El iniciado avenido. La sangre marcará el camino." Sem aviso, uma das figuras lançou um punhal de prata em direção a Elias. Ele instintivamente recuou, mas o guardião foi mais rápido, bloqueando o ataque com um dos selos de ferro. Um som metálico cortou o ar e as paredes tremularam com o impacto. "Basta!" gritou o guardião. "El marcado, está bajo el pacto." As figuras recuaram. A que havia lançado o punhal fez um gesto estranho com a mão, desenhando no ar o mesmo símbolo da serpente em volta da cruz invertida. Então, desapareceram por um dos corredores laterais, envoltos em névoa vermelha. Elias cambaleou, respirando, com dificuldade. O que foi isso? Quem são eles? Los testigos del silencio. Custodian la última verdade. E temem lo que tu puedas desatar. O guardião aproximou-se da caixa e a abriu. Dentro havia um rolo antigo, amarelado pelo Sebastião Tempo. Desenrolou-o e revelou um mapa detalhado do Vaticano subterrâneo, com uma única rota marcada em tinta vermelha, terminando num ponto rotulado como Porta Rubra. "É a entrada verdadeira da Sala Roja", murmurou Elias. "Sim", respondeu. "O guardião."
e solo tu puedes abrirla. Elias sentiu a vertigem do destino em seus ombros. Ele havia sido escolhido, não por acaso, não por sorte, mas por algo maior. Uma força que se movia através dos séculos, esperando o momento certo para se revelar. A Sala Roja não era apenas uma câmara escondida, era uma prova. E ele acabava de dar o primeiro passo, rumo ao juízo final da fé. O silêncio do subterrâneo era espesso, quase sólido. Elias sentia cada batida do coração ecoar pelas paredes como um tambor fúnebre. Diante dele, o pergaminho revelava traços de uma língua que não era ensinada em seminários, nem registrada nas universidades. Era feita de símbolos vivos que pareciam se mover sob o olhar atento, contorcendo-se em novas formas cada vez que ele piscava. Este idioma não é humano, murmurou. O guardião dos 7 selos observava à distância, imóvel como uma estátua. É a língua Martairum, a língua dos mártires da fé proibida. Aqueles que foram silenciados pela igreja para que a verdade não emergisse. Só os herdeiros de seu sangue podem lê-la. Elias franziu o senho. Você está dizendo que eu sou um deles? O guardião assentiu lentamente. Tua linhagem remonta a Dom Sebastião Monteiro, inquisidor que desertou da Ordem Negra e tentou selar a Sala Roja para sempre. Ele foi caçado, torturado e queimado como herege. Mas antes, deixou um legado oculto e um descendente sobrevivente. A mente de Elias girava. Sempre ouvira histórias fracas. Subitamente, Elias teve uma visão. Uma sala vasta, circular, cujas paredes eram cobertas de carne viva, pulsante. No centro, 7 mártires sem rosto ajoelhavam-se diante de uma figura coroada de espinhos negros. Uma cruz, invertida em chamas, brilhava sobre o altar. E então, a porta, vermelha, viva. Ele se levantou respirando fundo. Seu corpo tremia e gotas de suor escorriam por sua têmpora. Eu vi a sala, vi os 7 e o trono de espinhos. Isso não é só um segredo da igreja. É um portal, uma maldição. O guardião aproximou-se lentamente. A Sala Roja é a cicatriz do primeiro pecado da igreja, não de Pedro, mas de Simão, o mago, o homem que tentou comprar o Espírito Santo e fracassou. Ele foi enterrado vivo, selado sob Roma, mas seu espírito nunca deixou de sussurrar. Elias virou-se para o mapa. E a porta rubra leva até ele? Sim, mas para alcançá-la, precisará dos 3 fragmentos restantes da Carta de las Manos Seladas. O primeiro foi encontrado por Della Torre. O segundo está com os monges cegos de Monte Oliveto. O terceiro está perdido nas catacumbas da Basílica de São Paulo. O nome Monte Oliveto trouxe memórias. Eu estive lá quando era noviço. Um monastério silencioso. Os monges não falavam. Usavam vendas. Diziam que seus olhos haviam sido arrancados como oferenda. Eles veem o que os outros não podem. Guardam o segundo selo, mas não entregam a qualquer um. Precisará provar que carrega o sangue dos mártires e sobreviver ao julgamento da sombra. Elias guardou o pergaminho, e o guardião estendeu a ele um pequeno frasco de vidro com um líquido escuro e denso. Beba isso quando estiver diante deles. É o Exumbra. Ligará tua alma ao livro, mas cuidado. Se tua linhagem for falsa, teus ossos se quebrarão de dentro para fora. E, se for verdadeira, então eles o reconhecerão como iniciado do sangue e abrirão o selo. Naquela noite, já em sua morada secreta nos arredores do Vaticano, Elias preparou-se para a viagem até Monte Oliveto Maggiore. As estradas da Toscana o levariam até o mosteiro antigo, escondido entre florestas silenciosas. Um local ignorado pelos guias de peregrinação, temido até mesmo por padres experientes. Antes de dormir, consultou novamente o livro sem idioma. Uma nova página havia surgido. Desta vez, não havia texto, apenas um retrato. Era ele, vestido com uma túnica vermelha, os olhos negros como poços vazios, o símbolo da serpente marcado a fogo em sua testa. Atrás dele, 7 sombras ajoelhadas e a sala aberta. No canto inferior da página, uma frase surgia em letras vermelhas:
Ela iniciado e já não pode volver atrás. Elias fechou o livro devagar, com o coração acelerado. A sala roja o esperava. E o tempo da revelação estava próximo. A estrada para Monte Oliveto serpenteava por entre colinas cobertas de névoa e olivais retorcidos pelo tempo. O céu, encoberto de nuvens, parecia pesar sobre a terra como um véu de presságios. Elias conduzia o carro em silêncio, absorvido pelas imagens do livro e pelas palavras do guardião dos 7 selos. A cada curva, sentia-se mais distante do mundo que conhecera e mais próximo de algo antigo, soturno e inevitável. O monastério apareceu no horizonte como uma sombra entre árvores milenares. As muralhas estavam cobertas de musgo, e os sinos, há muito silenciados, pendiam como sentinelas esquecidos. Ao chegar ao portão de ferro, não havia campainha, tampouco guardas. Apenas uma inscrição em latim gravada na pedra. Lumen in tenebris lucete, et tenebrae non compreenderunt. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Elias empurrou o portão, que rangeu dolorosamente, e adentrou o claustro vazio. O som de seus passos ecoava sob os arcos góticos. Não havia cânticos, nem vozes, nem sinais de vida. Apenas silêncio. Subitamente, do corredor lateral, 3 figuras surgiram. Monges altos encapuzados, com os olhos cobertos por faixas de tecido escuro. Caminhavam como se pudessem ver através da alma, guiados não pelos olhos, mas por algo mais profundo. Iniciado, disse um deles com voz rouca e ressecada. A sombra da sala roja já te toca. Elias curvou levemente a cabeça. Busco o segundo fragmento da carta das mãos seladas. Trago o sangue dos mártires. Outro monge se adiantou e estendeu uma mão coberta por cicatrizes. Então deverás passar pela prova do vazio. A escuridão falará contigo, e se tua alma não for digna, ela te consumirá. Sem tempo para responder, Elias foi conduzido por corredores cada vez mais estreitos, até uma escadaria que descia em espiral. A cada degrau, a luz desaparecia, substituída por uma escuridão espessa, quase viva. No fundo, uma porta de pedra foi aberta com um empurrão seco. Dentro, não havia nada além de escuridão total. Beba o exumbra, ordenou um dos monges. E entre. Com mãos trêmulas, Elias abriu o frasco entregue pelo guardião e engoliu o líquido amargo e quente. Sua visão escureceu por completo, e uma vertigem o puxou para dentro da sala. A porta se fechou atrás dele com um estrondo. Então veio o sussurro. Não em sua mente, mas dentro de seus ossos. Você caminha sobre os pecados dos que foram esquecidos. Você traz o sangue de um traidor e o fardo de um profeta. Mostre-nos sua dor, sua culpa, seu verdadeiro nome. Elias caiu de joelhos. Imagens começaram a surgir à sua frente, flutuando como vultos na escuridão. Ele, ainda menino, chorando diante do corpo do pai, morto por um ataque cardíaco após um exorcismo fracassado. Sua mãe, amargurada, gritando que ele era amaldiçoado. Os corredores do seminário, onde ouvia vozes quando ninguém mais ouvia. A vergonha de esconder, sua mediunidade de calar o dom que lhe fora dado e temido. Meu nome é Elias Montero, murmurou. E sim, a carrego a dor, o medo e o desejo de saber. Não quero poder, quero a verdade. A escuridão ficou imóvel por um instante. Então, algo brilhou. Uma forma surgia diante dele. Uma mão esquelética segurando um fragmento de pergaminho envolto em sangue seco. Ao tocá-lo, Elias foi envolto por uma luz rubra intensa que saía de dentro de seu peito. Os símbolos do pergaminho se acenderam e a sala tremeu. Quando acordou, estava deitado em uma cela de pedra, cercado pelos 3 monges. A sombra aceitou tua dor. O fragmento é teu, disse um deles, colocando o rolo em suas mãos. Elias sentia como se tivesse perdido anos de vida naquele julgamento. Mas algo dentro dele estava mais firme, mais desperto. Levantou-se com dificuldade e, enquanto deixava a cela, um dos monges sussurrou. Agora conheces o primeiro selo, mas a sala roja requer 3 sacrifícios. O próximo será de carne. Já de volta à superfície, enquanto o vento da noite soprava entre os ciprestes do claustro,
Elias abriu o segundo fragmento e o comparou ao mapa que o guardião lhe dera. Uma nova rota aparecera, marcada por símbolos ocultos. O próximo destino o levaria até as profundezas das catacumbas de São Paulo, onde os ossos de santos e hereges jazem lado a lado, guardando o último fragmento da carta e um segredo que poderia mudar para sempre o curso da história da fé. Ele olhou para o céu escuro e sussurrou para si mesmo: estou pronto. Mas em algum lugar sob Roma, a Sala Roja pulsava, aguardando. O vento soprava forte sobre a Basílica de São Paulo extramuros, empurrando nuvens densas por sobre as colunatas antigas. O céu, pesado e cinzento, parecia anunciar uma tormenta, não apenas do clima, mas do espírito. Elias caminhava com passos cautelosos, o segundo fragmento oculto sob sua túnica. Sentia o peso da responsabilidade como uma âncora em seu peito. As catacumbas não estavam abertas ao público. O acesso era permitido apenas a pesquisadores com autorização especial, ou àqueles que, como Elias, conheciam os caminhos esquecidos do Vaticano. Em uma capela lateral, atrás de um painel de madeira, havia uma escada estreita que descia em espiral. O mesmo tipo de passagem que conduzira aos monges cegos. Mas ali, o cheiro era diferente. Era o cheiro da morte antiga, do pó de ossos e velas apagadas. Ao alcançar o fundo, deparou-se com uma porta de ferro, com inscrições em grego e latim entrelaçados. Palavras de proteção. Ou talvez advertência. Noli perturbare requiem eorum qui sub signo dormiunt. Não perturbe o descanso dos que dormem sob o sinal. Elias empurrou a porta, que se abriu com um lamento grave. As catacumbas se estendiam como labirintos sem fim. Ossuários alinhados com precisão macabra preenchiam as paredes. Crânios empilhados, costelas enfileiradas. Aqui jaziam os primeiros mártires cristãos, mas também, dizia a lenda, os amaldiçoados pela fé, aqueles cujas mortes foram ocultadas para não manchar a história da igreja. Seguindo os símbolos revelados pelo segundo fragmento, Elias adentrou uma câmara circular, no centro da qual havia um altar de pedra negra. No chão, uma marca antiga, uma serpente, devorando a própria cauda, o símbolo dos interditos, dos mistérios que jamais deveriam ser tocados. De repente, a temperatura caiu abruptamente. O ar ficou pesado, denso como fumaça. E então, vozes. Primeiro sussurros distantes, depois lamentos, choro, gritos. Elias se virou em todas as direções, mas não havia ninguém. Ainda assim, ele sentia presenças. Por que estás aqui, herdeiro da dor? Trouxeste a luz para onde só deve haver trevas. As vozes vinham dos ossos, dos crânios, dos corredores. Um vulto cruzou sua visão. Uma mulher vestida com trapos de freira, mas com olhos vazios e a pele costurada por linhas negras. Depois, uma criança com um terço enforcado ao pescoço. Espíritos. Elias caiu de joelhos, o coração descompassado. Estava cercado por aparições. Algumas choravam sangue, outras repetiam orações ao contrário. Não vim profanar, disse ele, tentando controlar a respiração. Procuro a verdade, a Sala Roja, a Carta dos Mártires. Um silêncio repentino caiu sobre a câmara. Então, uma voz masculina ecoou das profundezas. A verdade que buscas está manchada de sangue. Aqueles que a escreveram pagaram, com carne e alma. Queres ver o que eles viram? Elias se pôs de pé. Sabia que não podia hesitar. Sim, o altar tremeu. Dele se ergueu uma figura envolta em mantos apodrecidos, um padre esquelético, com olhos incandescentes. Em suas mãos um rolo antigo de pergaminho, selado com cera negra. Toca este selo, e verás o preço da revelação. Elias estendeu a mão, e ao tocar o selo, um choque percorreu seu corpo. Imagens invadiram sua mente. Homens sendo queimados por se recusarem a negar o conteúdo da carta. Uma seita de padres ocultos selando documentos em criptas seladas com sangue. E a construção da Sala Roja, não como um templo, mas como uma prisão viva para conter o espírito de Simão, o mago. Quando abriu os olhos, o altar havia desaparecido. Em suas mãos estava o terceiro fragmento da carta.
As vozes sumiram. As aparições desapareceram. Mas Elias sabia. Elas haviam entrado nele. Parte dos mártires agora o acompanhava. Ao subir de volta à superfície, encontrou o mundo mergulhado na noite. O vento cortava e a chuva começava a cair. Mas ele não. Sentia mais frio, nem medo. Carregava os 3 fragmentos. Estava pronto. Pronto para encontrar a porta rubra. Pronto para encarar o que quer que houvesse na sala roja. E nas sombras da cúpula do Vaticano, olhos antigos despertavam. Eles sabiam que o iniciado havia reunido os selos, e que o tempo da última profecia estava se cumprindo. A noite cobria Roma como um sudário de sombras e relâmpagos. A chuva insistente lavava as calçadas e encharcava os vitrais do Vaticano com sua melodia fúnebre. Elias caminhava pelos corredores internos do Palácio Apostólico com os passos de um homem que já não pertencia ao mundo comum. Em suas mãos, envoltos por um pano escarlate, os 3 fragmentos da Carta dos Mártires pulsavam com uma energia que parecia viva. Ao cruzar os portões internos, os guardas suíços apenas assentiram. Eles sabiam. O Vaticano, ou ao menos uma parte dele, sabia que alguém abriria a sala roja. Era apenas uma questão de quando. No coração da Cúria Romana, Elias encontrou o guardião dos 7 selos à sua espera. O velho sacerdote estava vestido com paramentos negros, ornamentados por símbolos que não pertenciam ao rito romano, mas a algo muito mais antigo. "Você os encontrou", disse o guardião, tocando o pano que escondia os fragmentos. "E vi coisas que nenhum homem deveria ver", respondeu Elias com os olhos marcados pela dor e pela compreensão. O guardião assentiu em silêncio. Então, estendeu um mapa antigo sobre a mesa. Nele, uma representação subterrânea do Vaticano com passagens ocultas, criptas esquecidas e, no centro, uma marca de tinta vermelha. A porta rubra está selada desde o século XIII. Ela só pode ser aberta com os 3 fragmentos unidos, que há com sangue puro e sangue herético. A sala roja exige equilíbrio entre fé e dúvida. Elias engoliu em seco. "E onde está essa porta?" O guardião apontou para uma área abaixo da Basílica de São Pedro. Não, nas catacumbas comuns, mas em um setor selado, chamado de Nártex Inferior, um local banido dos mapas modernos, oculto até mesmo dos cardeais. "Siga este caminho", disse o guardião, entregando-lhe uma pequena chave de osso. "Mas saiba, uma vez aberta, a porta não poderá ser fechada, até que o espírito que habita ali seja enfrentado." Elias respirou fundo. Estava pronto. A entrada para o Nártex Inferior ficava atrás de uma estátua de São Longino, no canto leste da basílica. À meia-noite, os corredores estavam vazios, exceto pelas sombras projetadas pelas chamas das lamparinas sagradas. Elias moveu a estátua, revelando uma escadaria estreita. A chave de osso se encaixou perfeitamente em uma fenda invisível. Com um estalo seco, a passagem se abriu. O ar ali era espesso, úmido, e cheirava a pedra antiga. Conforme descia, as paredes se estreitavam, e inscrições em línguas mortas surgiam nas paredes. Aramaico, grego koiné, copta, até mesmo símbolos sumérios. Aquilo não era apenas uma câmara vaticana, era um cemitério de saberes proibidos. Final da escada, uma porta de pedra o aguardava. Alta curva esculpida com relevos de anjos decaídos e espinhos entrelaçados. No centro, 3 encaixes circulares. Elias retirou os fragmentos da carta e os encaixou, um por um. Quando o último tocou a pedra, a porta tremeu. Um rugido surdo ecoou pelas paredes. Linhas de sangue brotaram das fissuras da pedra, correndo como veias vivas. "O sangue", sussurrou Elias, lembrando-se das palavras do guardião. Com uma faca cerimonial retirada da sacola, fez um corte na palma da mão e pressionou contra o selo central. O sangue escorreu, foi absorvido pela pedra. E então silêncio. Por um momento nada aconteceu, até que a porta se abriu. Não com um estrondo, mas com um sussurro, como se o próprio inferno respirasse. O salão, além da porta, era vasto, circular, iluminado apenas por tochas eternas, que queimavam com uma chama azul. No centro,
Um trono de pedra rodeado por símbolos antigos. A cruz invertida, o peixe cristão com olhos arrancados, o tetragramaton cercado por círculos de sal. E ali, uma presença. Elias caiu de joelhos. Seus ouvidos zumbiam. O ar vibrava com uma frequência sobrenatural. Bem-vindo, último portador. A voz não vinha de lugar algum, mas de dentro de sua mente. Do trono ergueu-se uma figura encapuzada. Seus pés não tocavam o chão. As mãos esqueléticas seguravam um báculo entalhado com espinhos e ossos. Sou o vigário da sombra. Aquele que carrega o fardo da verdade que não pode ser dita. Sou o segredo que o Vaticano enterrou e que você acaba de desenterrar. Elias tentou se erguer. Você é o Papa Negro? A figura riu. Um som seco, sem humor. Sou aquele antes dele. Sou Simão, o mago, renascido em 1000 rostos. E você é meu novo escriba. As tochas explodiram em labaredas. As paredes vibraram. E na pedra do trono, o nome de Elias começou a ser entalhado. Sozinho. O destino estava selado. Elias estava ajoelhado diante do trono de pedra, as mãos ainda marcadas pelo sangue que selara sua entrada na sala roja. O ar vibrava, com uma energia antinatural, nem viva nem morta, mas algo além da compreensão humana. O ser encapuzado diante dele, envolto por um manto de escuridão viva, era ao mesmo tempo antigo e eterno. Simão, o mago. Aquele que havia desafiado os apóstolos e nunca morrera realmente. As tochas sibilavam, espalhando sombras que dançavam, como serpentes cegas pelas paredes do salão. Agora, escriba do fim, prepara-te, pois o que te revelarei não está nos evangelhos, não está nos concílios. É a palavra oculta selada por aqueles que temiam seu poder, a palavra que antecede a fé e a blasfêmia. Diante de Elias, uma laje de obsidiana se ergueu do chão com um rangido seco. Sobre ela surgiu uma pena feita de osso e uma tinta espessa negra como trevas líquidas. Elias aproximou-se, as mãos tremendo. Quando segurou a pena, uma onda de visões o invadiu. Viagens ao deserto, sussurros em cavernas, rituais sob luas duplas, a imagem de Cristo, crucificado não por salvação, mas por contenção. E ao lado dele, Simão ainda vivo, rindo com os olhos de quem conhece a verdade que pode destruir mundos. Elias começou a escrever, palavras que ele nunca aprendera, em uma língua que nunca ouvira, mas que sua mão conhecia por instinto. Símbolos queimavam no papel. Cada frase era como um golpe em sua alma. No princípio havia a palavra, mas antes da palavra havia o som, e o som pertencia ao caído. A igreja foi erguida não sobre a pedra da fé, mas sobre o medo da repetição do primeiro grito. Os santos foram escolhidos, não por sua pureza, mas por sua capacidade de mentir sem pecar. Conforme escrevia, Elias sentia o mundo se desfazer ao seu redor. A realidade se tornava fluida, e os limites entre sonho e vigília se dissolviam. Ele viu o Vaticano como uma máquina viva, respirando através dos séculos, alimentada por sacrifícios silenciosos. Viu papas envenenando profetas. Viu a Inquisição, não como punição, mas como silenciamento de iniciados que ousaram abrir a sala roja em outros tempos. E viu Maria, não a mãe, mas a criança. Aquela que viria com o nome invertido, trazendo o ciclo final. A mulher coroada de espinhos, cujo ventre daria a luz não ao Salvador, mas ao despertar. Escreve, escriba. Pois quando o livro estiver completo, o selo de Salomão será quebrado. Elias continuava febril. As palavras queimavam seus olhos, mas ele não parava. Cada página escrita parecia roubar um pedaço de sua humanidade. Lembranças se apagavam. Nomes de amigos, rostos de parentes, tudo era... O espírito do trono ergueu-se. A sombra cresceu e envolveu Mateu como um manto de trevas. Mas Elias, por um instante, hesitou. Seu antigo eu, o seminarista devoto, o estudioso, o homem de fé, piscou dentro dele. E nesse lampejo, deixou cair a pena. O trono tremeu. Você ousa interromper a transcrição? Mateu correu até Elias, agarrando-o pelo braço. Ainda dá tempo. Sai daqui comigo.
Queima esse livro, isso não é Deus, é outra coisa. Mas era tarde. A sombra se ergueu como uma onda. Mateo foi lançado contra a parede com violência, seu corpo inerte. Elias gritou, correndo até o amigo que jazia, com os olhos fixos no vazio. Não! Gritou Elias pela primeira vez em dias, com a voz de um homem, não de um instrumento. O Evangelho das Sombras caiu ao chão. As páginas viraram sozinhas, como se sopradas por um vento interior. Você traiu o pacto, disse a sombra, agora tremendo. As chamas azuis se extinguiram. A porta da sala roja começou a se fechar. Elias, com o livro em mãos, correu. Saltou pela abertura no último segundo e a porta se selou com um rugido de pedra. De volta ao túnel, escuro, Elias caiu de joelhos. Mateo estava morto. Mas ele tinha o livro, a verdade, a arma. E o mundo agora era outro, porque o Evangelho das Sombras havia sido iniciado e nada poderia detê-lo. Escuridão da noite havia caído sobre Roma, mas não era uma noite qualquer. O Vaticano, uma fortaleza de fé e segredo, tremia nas fundações com a revelação de que o Evangelho das Sombras havia sido iniciado. No coração da Cúria Romana, um novo plano estava em ação. Uma Inquisição moderna, mais discreta e ainda mais letal que as anteriores. A sala de reuniões do Vaticano estava iluminada por velas, e os cardeais se reuniam em silêncio, seus rostos tensos e sombrios. Em torno de uma mesa de pedra, um círculo de homens vestidos com hábitos escuros discutia o destino de Elias e a ameaça crescente que ele representava. O cardeal Mortari, um homem de voz grave e olhar penetrante, foi o primeiro a falar, rompendo o silêncio opressor. O Evangelho das Sombras foi revelado, o pacto antigo quebrado. O escriba, Elias, é agora o portador da chave que pode destruir tudo o que a igreja construiu. Se não for detido, ele desvelará os mistérios proibidos, que apenas os mais altos iniciados conhecem. A igreja perderá sua autoridade para sempre. Outro cardeal, um homem de pele pálida e olhos vazios, falou em tom baixo, quase sussurrando. É tarde demais. Elias já sabe. A profecia antiga já está em movimento. O Papa Negro está de volta, mas não como esperávamos. Ele não busca destruição imediata, mas transformação. Ele quer que a verdade seja revelada. E quem, senão nós, pode impedir isso? O que propondo? Questionou Mortari, interrompendo o cardeal. Devemos ir atrás de Elias agora, enquanto ele ainda estiver fora do alcance da mão da igreja. Sim, afirmou o cardeal Morret. A Inquisição que conhecemos foi dissolvida, mas os métodos não precisam ser esquecidos. Devemos recriar a sombra que caíra sobre aqueles que ousaram questionar a verdadeira natureza da igreja. O que estamos propondo é uma nova Inquisição. Uma Inquisição sem rosto, sem limites. Os cardeais concordaram com um silêncio taciturno. O plano estava em curso. O Vaticano tinha suas mãos profundas nas sombras do mundo. E agora essas sombras estavam prestes a se mover novamente. Enquanto isso, Elias, com o Evangelho das Sombras ainda em suas mãos, fugia pela cidade de Roma. Seu corpo estava exausto, seus olhos sem vida, mas a missão era clara. Ele precisava esconder o livro, precisava impedir que os agentes da igreja o encontrassem. O vento cortante da noite gélida parecia não tocar seu corpo. Ele corria pelas ruas estreitas, agora vazias, como se a cidade soubesse da perseguição que estava prestes a começar. Mas ele não sabia ainda a extensão do mal que havia despertado. Elias parou frente a uma pequena igreja abandonada, uma construção de pedra antiga que já havia sido negligenciada pelo tempo. Era ali que ele buscaria refúgio. Dentro da igreja ninguém o procuraria. E mais importante, ali ele poderia continuar a transcrição das últimas palavras do Evangelho das Sombras sem ser interrompido. A porta rangia ao ser empurrada e o interior da igreja era um cenário de silêncio e desolação. As velas haviam se apagado há muito tempo. O altar estava coberto de poeira e as imagens de santos, desfiguradas pela negligência, pareciam olhar com reprovação. Elias se ajoelhou diante do altar, sentindo o peso daquelas palavras, as palavras que acabara de escrever. Sua mente, desgastada pela revelação, estava repleta de dúvidas e angústias. Ele não sabia mais
se aquilo que estava fazendo era um ato de salvação ou de condenação. Mas ele sentia de alguma forma que a verdade precisava ser revelada. Não importava o custo. Mas antes que pudesse prosseguir, um ruído abafado o interrompeu. Alguém estava se aproximando. Elias olhou pela janela quebrada da igreja, seus olhos alertas. No horizonte, a luz fraca de lanterna se aproximava. Ele sabia que não tinha muito tempo. O Vaticano já estava atrás dele, e os agentes da Inquisição não iriam parar até que o Evangelho fosse destruído. Ele rapidamente escondeu o livro entre os pilares da igreja e se escondeu nas sombras. O som dos passos ficou mais alto. Silenciosos, rápidos, como predadores em busca de sua presa. Lá fora, os homens da Inquisição avançavam, vestidos com roupas de couro escuro e capuzes que ocultavam suas identidades. Não eram cardeais nem sacerdotes, mas agentes secretos da igreja. Treinados em artes obscuras e silenciosas, eram conhecidos como os Cavaleiros da Última Fé. Ninguém sabia seu verdadeiro número, mas sua missão era clara: eliminar qualquer ameaça ao poder absoluto da igreja. O líder dos cavaleiros, um homem alto e imponente, parou na porta da igreja. Seus olhos, ocultos sob a capa escura, avaliavam a cena com precisão cirúrgica. "Ele está aqui", disse ele, com uma voz baixa, mas cheia de autoridade. Os outros cavaleiros se espalharam, cercando o local. Um a um, eles vasculhavam os cantos mais remotos da igreja, suas lâminas afiadas prontas para cortar qualquer coisa ou pessoa que ousasse desafiar o Vaticano. Elias, ainda escondido, sentia o pânico crescer dentro de si. Mas ele não poderia fugir. Não ainda. O livro, a chave para a salvação ou destruição, estava ali. E ele, agora, não podia mais voltar atrás. O líder dos cavaleiros se aproximou do altar, examinando os restos de velas apagadas e os símbolos antigos. Ele sentiu a presença de algo maligno, algo que não pertencia a esse mundo. Era a energia do Evangelho das Sombras, agora em processo de transformação. Com um gesto brusco, ele deu a ordem: "Destruam tudo. Não podemos deixar que ele complete o ritual." O confronto estava prestes a começar. A igreja estava impregnada de uma tensão palpável, o ar pesado com o medo de ser encontrado. Elias permanecia imóvel nas sombras, suas mãos ainda tremendo em torno do Evangelho das Sombras. Ele sabia que sua única chance era escapar com o livro intacto, mas cada movimento que fazia era observado com precisão implacável pelos Cavaleiros da Última Fé. O líder dos cavaleiros, o homem alto e imponente, aproximou-se do altar com passos silenciosos. Seus olhos, ocultos sob o capuz escuro, estavam fixos em cada detalhe. Ele sentia a presença do mal, algo que não pertencia a esse mundo, e sabia que estava muito perto de desvendar o segredo que poderia mudar tudo. Elias, respirando com dificuldade, apertou o livro contra o peito. Suas mãos estavam suadas, e o medo começava a consumir sua mente. Ele não sabia quanto tempo conseguiria esconder-se naquelas sombras. Cada som de pisada fazia seu coração disparar. O líder dos cavaleiros parou no centro da nave da igreja, sua voz baixa e controlada, mas carregada de autoridade. "Não há mais escapatória, Elias. Sabemos que você está aqui. O que está em suas mãos é o poder de destruir ou transformar tudo o que acreditamos ser verdade. E isso, meu caro, não será permitido." O murmúrio dos outros cavaleiros soava ao fundo. Eles estavam espalhados, vigiando cada saída, cada canto da igreja. O líder ergueu uma mão e uma lâmina brilhante, fina como uma adaga, apareceu em sua outra mão. "Se você entregar o livro agora, talvez haja uma chance de salvação. Se resistir, a misericórdia da igreja se extinguirá." Elias fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da decisão. Ele sabia que sua vida já não tinha mais valor. Mas o livro, o Evangelho das Sombras, era a chave para algo muito maior. E enquanto os cavaleiros cercavam o altar, ele compreendeu o que deveria fazer. Ele se levantou rapidamente, correndo para o lado oposto da igreja, os cavaleiros imediatamente se movendo em sua direção. O som de metal contra pedra ecoava pelo salão vazio.
e as lâminas dos cavaleiros faiscavam à luz das tochas enquanto se aproximavam. Elias, sem hesitar, saltou para trás de um pilar próximo. Ele sabia que tinha pouco tempo. Os cavaleiros estavam rápidos e coordenados, mas ele tinha algo que eles não possuíam: a força da verdade. Ele correu pela nave, os cavaleiros agora a poucos metros de distância. O líder gritou uma ordem, e as lâminas começaram a se mover mais rápido, cortando o ar com precisão. Elias sentiu o ar cortar sua pele, mas ele não parou. Com uma habilidade surpreendente, ele se lançou para o lado, desferindo um golpe com o cotovelo contra um dos cavaleiros que tentava interceptá-lo. O homem caiu, atordoado, mas Elias não teve tempo de ver se ele estava vivo. Ele continuou correndo. Ao chegar ao fundo da igreja, ele encontrou a entrada da passagem secreta. O livro ainda estava com ele, e o peso de seu conteúdo parecia aumentar a cada segundo. Ele puxou uma alavanca escondida no altar e uma porta secreta se abriu, levando-o para um túnel escuro e estreito. O som dos cavaleiros perseguindo-o ficou distante, mas Elias sabia que não havia tempo a perder. O túnel era um labirinto, uma teia de passagens subterrâneas que ligavam o Vaticano a locais secretos espalhados por Roma. Ele seguiu, sem olhar para trás. Cada passo ecoava nas pedras frias e molhadas. O túnel parecia interminável, mas Elias sabia que só havia um lugar onde o evangelho poderia ser seguro: a cripta subterrânea da igreja de San Giovanni, um local que poucos conheciam e ainda menos sabiam como acessar. Enquanto avançava, uma sensação de alívio o tomou por um momento. Ele sabia que, por mais que os cavaleiros o perseguissem, ele tinha vantagem, por enquanto. Mas a verdade que ele carregava consigo era muito maior que qualquer perseguidor, qualquer ordem e qualquer poder terreno. Ele sabia que o Vaticano iria atrás dele com tudo o que tinha, mas isso já não importava. A missão estava em curso, e ele era o único que poderia completá-la. Entretanto, à medida que se aprofundava nas catacumbas, Elias começou a perceber algo estranho. A temperatura começou a cair drasticamente, e uma sensação de presságio o envolveu. Não estava sozinho ali. As paredes do túnel, que antes pareciam sólidas, começaram a pulsar, como se o próprio lugar estivesse vivo. Ele parou, tentando ouvir qualquer som. Havia algo ali com ele, algo que não deveria estar ali. De repente, o som de passos ecoou atrás dele, mas não eram os passos pesados dos cavaleiros. Era algo mais, algo que fazia as pedras vibrarem. Uma risada baixa e sombria se espalhou pelo túnel. Você não pode fugir, Elias. Nem a sombra pode se esconder para sempre. A voz era gélida, profunda. Elias se virou lentamente, seus olhos se arregalando quando percebeu a figura que emergia das sombras. Era Simão. Simão, o mago, a figura que havia despertado o evangelho das sombras. Ele estava ali, no túnel escuro, sorrindo de forma arrogante, seus olhos brilhando com um poder sombrio. Agora vamos ver quem realmente controla a verdade. Elias sentiu o sangue correr gelado quando viu Simão emergir das sombras. O mago, um homem envolto em mistério, era o verdadeiro portador do poder obscuro que ele havia buscado por tanto tempo. A atmosfera do túnel parecia se tornar mais espessa, carregada de uma energia negra e palpável que se espalhava ao redor de Elias. Simão havia esperado por este momento. Agora, as palavras de advertência que ele ouvira de tantas fontes, as profecias antigas, finalmente estavam tomando forma diante dele. Simão sorriu, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural, e sua presença parecia tornar o ar ainda mais denso. Ele estendeu a mão lentamente em direção a Elias, um gesto que indicava tanto poder quanto ameaça. Você pensou que poderia escapar, Elias, mas você ainda não entende. O evangelho das sombras nunca foi seu para carregar. Você é apenas um espectador da verdade que não compreende totalmente. Um peão em um jogo muito maior. Elias, com o peito apertado e as mãos trêmulas, sabia que as palavras de Simão tinham um fundo de verdade. Ele não sabia tudo o que o evangelho se poderia revelar. Nem sequer compreendia toda a extensão de seu poder. Mas ele sabia uma coisa: não poderia deixar Simão ter o livro. Ele não poderia deixar o mago moldar a verdade de acordo com seus próprios interesses.
Eu não sou um peão, Simão. Elias respondeu com firmeza, sua voz mais forte do que ele esperava. Eu sou o único que pode revelar o que está escondido. O Evangelho é a chave para a libertação, não para mais mentiras. Simão riu baixinho, o som ecoando nas paredes do túnel com um toque de crueldade. Você ainda acredita nisso? A verdade. A libertação. Você não entende o que realmente está em jogo aqui. O Vaticano, a Igreja, todos esses jogos de poder, eles não passam de sombras em comparação com o que eu busco. Elias sentiu a tensão aumentar. Simão parecia estar falando com uma confiança absoluta, como se soubesse que já havia vencido. Mas Elias não poderia ceder. Ele não poderia permitir que o Evangelho das Sombras caísse em mãos erradas, em mãos de alguém que o usaria para fins egoístas e destrutivos. Simão deu um passo em direção a Elias, e a energia ao redor dele começou a se intensificar. O túnel, que antes estava apenas sombrio, agora parecia pulsar com uma luz tênue e sobrenatural, como se a própria pedra estivesse viva e se alinhando com a vontade do mago. Você acha que o Evangelho lhe dará poder, que a verdade que você procura o libertará? Não há escape para você, Elias. O poder de dominar a realidade está em minhas mãos, e se você deseja viver, será melhor que me entregue o livro agora. Elias deu um passo para trás, sentindo a pressão aumentar ao seu redor. O túnel parecia se fechar, como se estivesse sendo engolido por uma força invisível. Mas ele sabia o que precisava fazer. Sabia que não podia ceder. Ele tinha algo que Simão não tinha: a coragem de enfrentar o desconhecido, a vontade de fazer a verdade ser revelada, mesmo que isso significasse sua destruição. Eu não vou deixar você controlar isso, Elias disse, agora com uma determinação renovada. Ele apertou o Evangelho das Sombras contra seu peito, como se ele fosse a última defesa contra o caos iminente. Eu sou o guardião desta verdade. Eu sou o único que pode trazer à tona a luz que está escondida nas sombras. Simão sorriu, mas o sorriso era sombrio, vazio de qualquer compaixão. Você acha que pode deter o que é inevitável, Elias? O poder da verdade não está em mãos humanas. Você será destruído como todos os outros que vieram antes de você. Elias sentiu a energia de Simão invadir o túnel, um feixe de luz negra que parecia drenar toda a vitalidade ao seu redor. O peso do Evangelho aumentava a cada segundo, mas Elias não podia se render. Ele havia chegado tão longe e agora, mais do que nunca, sabia que a batalha final estava ao alcance de suas mãos. Sem mais palavras, Simão estendeu os dedos, liberando um jato de energia obscura que disparou em direção a Elias. Mas Elias estava preparado. Ele ergueu o Evangelho das Sombras, sentindo a energia do livro responder à sua vontade. Uma luz dourada começou a irradiar do livro, brilhando com uma intensidade cegante, refletindo a verdade pura que ele buscava proteger. A energia das duas forças colidiu no ar, criando uma onda de choque que fez o túnel tremer. A luz dourada e a escuridão se entrelaçaram. Enquanto avançava pelo túnel escuro, Elias começou a ouvir uma voz baixa, quase sussurrante. Não era Simão, não era ninguém que ele conhecesse, mas a voz estava carregada de uma sabedoria antiga, uma voz que parecia vir das profundezas do próprio Evangelho. Elias, você chegou até aqui, mas o caminho que você percorreu é apenas o começo. O que está por trás deste livro não é algo que você pode compreender sozinho. Você precisa saber a verdade que está além da escuridão. A voz parecia vir de dentro do livro, e Elias, com o coração acelerado, apertou ainda mais o Evangelho contra seu peito. Ele sentiu uma estranha conexão com as palavras da voz. Era como se o livro estivesse vivo, como se ele tivesse uma consciência própria, esperando que Elias finalmente entendesse sua verdadeira natureza. Quem está falando? Elias perguntou, sua voz reverberando nas paredes do túnel. Eu sou a voz que guardou os segredos por milênios, a voz que o guiou até aqui, mas que agora precisa ser compreendida. Você buscou poder, Elias, mas o que você realmente busca não é poder. O que você procura é a verdade. E a verdade, meu filho, não pode ser revelada sem sacrifício. A sensação de pavor
tomou conta de Elias, mas ele sabia que não poderia voltar atrás. Ele já havia cruzado o limite. A verdade estava ao alcance de suas mãos, e ele não poderia mais se esconder das consequências que ela traria. Cada palavra da voz parecia pesar sobre ele, como um fardo impossível de carregar. Ele começou a andar novamente, seus passos mais cautelosos. A voz continuou a falar, como se estivesse guiando-o para algum destino final, um lugar onde tudo se revelaria. O túnel estava se tornando mais estreito, mais escuro, e a pressão sobre seu peito aumentava. O Evangelho das Sombras parecia pulsar com mais intensidade, como se estivesse esperando por algo. Talvez por ele, talvez por aquele momento. A verdade que você busca, Elias, está guardada no último segredo, mas para revelá-lo, você precisará abrir os olhos para aquilo que está diante de você. Você acredita que derrotou Simão, mas ele era apenas um peão, assim como você. O verdadeiro inimigo está mais perto do que você imagina. Elias parou de repente, seu coração disparando. Ele olhou ao redor, mas nada parecia estar ali. Não havia sombras nem figuras escuras se movendo nas paredes. Mas a voz continuou a guiá-lo. O Vaticano, a Igreja, eles não são os mestres do que está escondido. O verdadeiro mestre está nas profundezas da história, onde nenhum ser humano jamais ousou olhar. O túnel à sua frente parecia se abrir, revelando uma sala subterrânea vastíssima, iluminada apenas por uma luz tênue que vinha de uma abertura no teto. O Evangelho das Sombras pulsava agora com uma luz forte, e Elias soube que estava perto. Ele entrou na sala, o eco de seus passos reverberando pelas paredes de pedra. No centro da sala, uma mesa de pedra estava coberta por antigas relíquias e documentos, muitos deles escritos em uma língua desconhecida. Ao redor da mesa, símbolos, estranhos e sagrados estavam gravados no chão, formando um círculo perfeito. O Evangelho das Sombras, como se reconhecesse o local, brilhou com uma intensidade cegante, iluminando as inscrições no chão. Elias se aproximou da mesa, seus olhos fixos em um antigo manuscrito que estava aberto à sua frente. Ele não sabia o que aquilo significava, mas sentiu que havia algo crucial ali. A sala, cheia de um mistério antigo, parecia estar aguardando por sua chegada. O livro finalmente estava lhe revelando o que ele procurava, mas isso não parecia trazer alívio. Na verdade, o peso da verdade se tornava cada vez mais opressor. Ele pegou o manuscrito com mãos trêmulas e começou a ler. As palavras pareciam se materializar à sua frente, como se os próprios símbolos da escrita estivessem vivos. Era como se ele tivesse atravessado um portal para outro mundo. Um mundo de verdades esquecidas e segredos proibidos. Mas então, uma sensação de terror o invadiu. As palavras começaram a se distorcer à medida que ele as lia, como se estivesse sendo puxado para uma realidade diferente, mais escura. A sala parecia estar se fechando sobre ele, e as palavras que ele lia se tornavam mais e mais caóticas, um emaranhado de imagens e sons que não faziam sentido. A voz retornou, mais sombria do que nunca. Você está prestes a conhecer o último segredo, Elias. Mas lembre-se, algumas verdades não devem ser reveladas. Algumas portas não devem ser abertas. Elias sentiu o Evangelho das Sombras vibrar em suas mãos, e ele soube que estava prestes a fazer a escolha mais importante de sua vida. Ele estava na beira de algo grande, algo que mudaria tudo. Mas seria ele capaz de suportar o peso da verdade? Elias sentiu o peso do Evangelho das Sombras em suas mãos, como se o próprio livro estivesse vivo, pulsando com uma energia incontrolável. O medo começou a se instalar no fundo de seu estômago, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade insaciável o impelia a continuar. Ele sabia que estava à beira de algo que mudaria tudo. Mas será que ele estava pronto para enfrentar as consequências disso? A sala parecia se fechar ao redor dele, o ar denso e carregado de uma presença invisível. As palavras escritas no manuscrito diante dele se desdobravam, transformando-se em imagens e símbolos que dançavam diante de seus olhos. A realidade ao seu redor começava a distorcer-se. As paredes antes sólidas agora pareciam ondular,
como se estivessem se derretendo sob o peso da verdade que Elias estava prestes a descobrir. Ele sentiu uma onda de calor intenso atravessar seu corpo. As palavras no manuscrito começaram a brilhar com uma luz escura, quase elétrica, e ele percebeu que o que estava lendo não era apenas um texto. Era um portal, um caminho para algo que estava além do que ele jamais imaginou. As imagens que surgiam eram fragmentos de uma história esquecida, uma história que havia sido apagada da memória da humanidade, escondida nas sombras do tempo. A sala começou a se transformar, os símbolos no chão se tornando mais vivos, mais vívidos, como se estivessem ganhando forma, emergindo do solo. Uma sensação de vertigem tomou conta de Elias, e ele se viu em um lugar estranho, uma realidade distorcida onde o tempo e o espaço pareciam não ter mais sentido. Ele tentou se segurar, mas a visão ao seu redor se desfez, transformando-se em uma sucessão de imagens caóticas e surreais. Você está vendo agora. A voz retornou mais sombria do que nunca. Você está vendo a verdadeira natureza do segredo que o Evangelho esconde. Não é um segredo qualquer, Elias. É o segredo que destrói a própria fundação da realidade. O coração de Elias disparou. Ele tentou processar as palavras, mas sua mente parecia incapaz de compreender o que estava acontecendo. As imagens que surgiam diante dele eram fragmentos de um mundo paralelo, uma dimensão onde as leis da física e da lógica não se aplicavam. Seres de sombras dançavam ao redor, e a própria matéria parecia se desfazer e se reorganizar diante de seus olhos. Era um pesadelo vivo, uma visão da destruição do que ele conhecia como realidade. Ao longo dos séculos, a Igreja tem protegido este segredo, escondendo a verdade de todos, porque sabem que se alguém descobrir o que realmente está por trás do Evangelho das Sombras, a realidade será desfeita. A voz continuou. Você é o escolhido, Elias, o único que pode ver a verdadeira face da criação. Mas a verdade não vem sem um preço. As palavras ressoaram em sua mente, e Elias sentiu a pressão crescendo ao redor de sua cabeça, como se sua consciência estivesse prestes a se fragmentar. Ele tentou se concentrar, mas a distorção da realidade ao seu redor estava tomando conta de sua percepção. Cada pensamento parecia ser dilacerado por uma força invisível, e as imagens começaram a se fundir em uma massa de caos. Você deseja a verdade, mas não sabe o que isso significa, a voz continuou implacável. O que você está prestes a descobrir não é algo que pode ser entendido com uma mente humana. Você deseja saber o que está além das sombras? Então prepare-se para o fim de tudo o que você conhece. Elias tentou resistir à sensação de pânico que se apossava dele. Ele havia chegado até ali com uma única missão: revelar a verdade. Mas agora ele se via diante de uma realidade que não podia compreender. Uma verdade que parecia destruir tudo o que ele acreditava. A ideia de que o Evangelho das Sombras era o catalisador para essa destruição começou a tomar forma em sua mente. Ele fechou os olhos, tentando afastar o terror que o invadia, e tentou lembrar-se das palavras que Simão havia dito a ele. Você não é o escolhido. Você é apenas um peão, assim como os outros que vieram antes de você. Mas algo em seu interior se rebelava contra essa ideia. Ele sabia que não podia ser apenas um peão. Ele tinha algo que ninguém mais possuía: a coragem de enfrentar o desconhecido. Ele abriu os olhos novamente, tentando concentrar-se naquilo que estava diante dele. As imagens começaram a se tornar mais nítidas, mais estruturadas. Ele viu então uma figura emergir da escuridão, uma sombra humana, com olhos que pareciam olhar diretamente em sua alma. Era como se a própria essência do Evangelho das Sombras estivesse personificada naquele ser. Você não entende, Elias, disse a figura, sua voz agora mais clara e poderosa. A verdade não é algo que pode ser controlado. O Evangelho não foi feito para ser lido, não foi feito para ser compreendido. Ele existe para destruir a realidade, para criar um novo mundo. Um mundo sem lei, sem ordem, onde tudo é possível, onde todas as sombras podem ser reveladas. Elias tentou afastar a figura com a mão, mas uma força invisível o impediu de se mover. Ele estava preso naquele pesadelo.
forçado a ouvir as palavras que estavam desmoronando sua visão de tudo. O Evangelho das Sombras não é um livro. Ele é um fragmento de um poder muito maior. A própria essência da criação foi corrompida, e o livro é o portal que pode desfazer essa corrupção ou ampliá-la, tornando-se a chave para a destruição do mundo como você o conhece. Elias sentiu a realidade ao seu redor começar a desmoronar ainda mais. O que ele estava vendo não era apenas uma revelação, era o fim de tudo. Ele havia desejado a verdade, mas a verdade era mais horrível do que ele jamais poderia imaginar. O Evangelho das Sombras era a chave para um novo começo, mas também para um final apocalíptico. Ele tentou respirar fundo, sentindo a pressão em seu peito aumentar. Ele sabia que não havia mais volta. A escolha estava diante dele. E com isso, a verdade que ele tanto procurou poderia significar o fim de tudo o que ele conhecia. O ar estava pesado e frio, como se o próprio tempo tivesse parado em seu curso. Elias se viu diante da figura sombria, com os olhos penetrantes que pareciam observar sua alma com uma clareza aterradora. O Evangelho das Sombras pulsava em suas mãos, a energia que emanava do livro intensificando-se à medida que a verdade final se aproximava. A sala onde ele se encontrava, uma sala que antes parecia sólida e imutável, agora flutuava, desintegrando-se e reformando-se em formas impossíveis. Os símbolos no chão estavam em movimento, uma espiral infinita que girava sem parar, conduzindo Elias para um ponto sem retorno. O tempo, o espaço, a realidade, tudo estava se dobrando diante de seus olhos, como se ele estivesse à beira de um abismo que engoliria tudo o que ele conhecia. Você sente, não é? A voz da figura sombria ressoou com uma intensidade esmagadora. Sente o peso do que está prestes a acontecer. O Evangelho das Sombras não foi feito para ser compreendido. Ele foi criado para ser o catalisador de um novo ciclo. Um ciclo de destruição e recriação. Elias sentiu seu corpo vacilar, como se fosse engolido pela escuridão que o cercava. Ele segurou o livro com mais força, tentando resistir à crescente sensação de desespero. As palavras daquela figura continuavam a martelar em sua mente, e a ideia de destruição parecia a única coisa real. Você tem a chave, Elias. A chave que pode abrir a porta para um novo mundo. Um mundo onde o controle e a ordem serão substituídos pela liberdade absoluta. Onde as sombras serão reveladas, e a verdade, nua e crua, será finalmente vista. Você quer isso? Você deseja a verdade a qualquer custo? A pergunta soava como um desafio. Elias sabia que a verdade que o Evangelho prometia não era simples nem pura. Ele já havia sentido o poder destrutivo que ele carregava, e a ideia de abrir a porta para esse novo mundo parecia uma catástrofe, uma que não poderia ser desfeita. O que você me pede, Elias falou, sua voz quase um sussurro, é um sacrifício para todos. Se eu abrir essa porta, se eu revelar a verdade, não haverá mais volta. O mundo que conhecemos desaparecerá. A figura sorriu, seus dentes brancos reluzindo na escuridão. Sim, Elias, você entende o preço. A realidade será destruída, mas o novo mundo que surgir será mais puro, mais verdadeiro. Livre de todas as mentiras e manipulações. Livre de todas as sombras que a igreja e outras organizações esconderam por séculos. Elias sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. A ideia de destruir tudo o que ele conhecia o fazia duvidar de sua própria sanidade. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de seu ser estava fascinada pela possibilidade de um novo começo, um novo mundo onde tudo fosse possível. Ele não podia negar que a ideia de ver a verdade nua e crua era irresistível. Mas então a voz interior de Elias, aquela que o guiara até ali, sussurrou com um peso de sabedoria ancestral. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo na própria verdade. Ele olhou para o Evangelho das Sombras, agora brilhando com uma intensidade que parecia desintegrar tudo ao seu redor. Uma força invisível o empurrava para frente, mas ao mesmo tempo, uma sensação de inquietação tomava conta de seu coração. O livro estava chamando-o, mas ele sabia que abrir a porta significaria destruir tudo, inclusive a própria essência do que ele acreditava.
O som da voz sombria encheu a sala novamente como um trovão distante, reverberando nas paredes do que parecia ser o último vestígio da realidade. Você não tem escolha, Elias. O destino o escolheu. O evangelho foi feito para você. Você é o escolhido para trazer a destruição ou a salvação. O ciclo precisa ser cumprido. As palavras da figura soavam como uma sentença. A verdade estava diante dele, e ele sabia que sua escolha não era simples. A destruição da realidade significaria o fim de tudo o que ele conhecia. Mas talvez, no fundo, fosse o único caminho para libertar o mundo das mentiras que ele sempre soubera existirem. Talvez a destruição fosse necessária para criar algo mais puro, mais verdadeiro. Elias sentiu a pressão em seu peito aumentar. Ele estava prestes a fazer a maior escolha de sua vida. Uma escolha que teria repercussões que ecoariam por toda a eternidade. Se ele escolhesse abrir o portal, ele distrairia tudo o que conhecia. Mas e se essa destruição fosse o único caminho para um mundo mais livre? Para um mundo sem as correntes do medo e da opressão que o haviam aprisionado? Eu não sou Deus, Elias murmurou para si mesmo. Não tenho o direito de destruir tudo. Mas ao olhar novamente para o Evangelho das Sombras, ele viu algo que o fez hesitar. O livro não estava mais brilhando com a luz da destruição. Em vez disso, ele emanava uma energia suave, reconfortante, como se estivesse esperando por algo mais. Algo que ele ainda não havia compreendido. O que você teme, Elias? A voz sombria perguntou, sua presença crescendo ainda mais. O fim do mundo como você o conhece. O fim de suas mentiras? O que você teme é a liberdade. Com isso, Elias tomou uma respiração profunda e, pela primeira vez, sentiu uma sensação de clareza. Ele não precisava destruir o mundo. A verdade não estava na destruição, mas na compreensão. Ele sabia o que tinha que fazer. A luz que emanava do Evangelho das Sombras começou a mudar, tornando-se mais suave, menos opressiva. Elias sentiu a conexão com o livro como nunca antes. Ele sabia que sua escolha não era destruir, mas libertar, não só a si mesmo, mas a todos que estavam prontos para ver a verdade. Com as mãos tremendo, Elias fechou o Evangelho, olhando para a figura sombria pela última vez. A verdade não é uma força destrutiva, a verdade é libertadora. E ao pronunciar essas palavras, a sala começou a desaparecer. As imagens distorcidas se desintegrando na luz que agora envolvia Elias. Ele havia escolhido o caminho da compreensão, do equilíbrio. O portal não seria aberto, mas a verdade havia sido revelada. O futuro estava diante dele. E com isso, um novo ciclo começava. O mundo continuaria, mas agora com a promessa de que, algum dia, as sombras seriam dissipadas.